Como dirigir em alta velocidade afeta a aderência de um veículo à estrada? Resposta: a aderência do veículo à estrada é reduzida. Qual o efeito de carregar uma carga na capacidade de frenagem de um veículo? Resposta: aumenta a distância necessária para parar. Qual o efeito de rebocar um trailer carregado na capacidade de frenagem? Resposta: aumenta a distância de frenagem. O que o motorista deve fazer quando envolvido em um incidente em que ninguém se feriu, mas os veículos estão causando perigo ou obstrução na estrada? Resposta: tome cuidado ao mover veículos danificados e faça todo o possível para alertar o restante do tráfego. O que o motorista deve fazer se estiver envolvido em um incidente com danos apenas à propriedade? Resposta: não é necessário relatar a guarda, desde que tenha sido relatado ao proprietário do imóvel. O que o motorista deve fazer quando uma pessoa se fere em uma colisão? Resposta: mova a vítima somente se houver risco de incêndio ou ferimentos adicionais. Que tipo de bebida deve ser dada a uma pessoa ferida em uma colisão? Resposta: nenhuma bebida deve ser dada. O que o motorista deve fazer para socorrer uma pessoa inconsciente após uma colisão? Resposta: tente manter a pessoa aquecida com um cobertor ou sobrecapa. Quem deve ser contatado primeiro quando uma pessoa se fere em uma colisão? Resposta: os serviços de emergência. Se o motorista se envolver em uma colisão grave com um motorista sem seguro, sem que ninguém fique ferido, a quem o incidente deve ser relatado? Resposta: a seguradora do motorista é a Gadaí. O que o motorista deve fazer se estiver envolvido em uma colisão com outro veículo sem que ninguém fique ferido? Resposta: troque todos os detalhes relevantes com o outro motorista. O que um motorista deve fazer se chegar ao local de uma colisão envolvendo um veículo transportando materiais perigosos? Resposta: mantenha-se bem afastado e chame os serviços de emergência. Se o veículo quebrar, onde o motorista deve parar? Resposta: o mais à esquerda possível. Qual é a maneira mais rápida de alertar o restante do tráfego sobre um acidente? Resposta: use as luzes de emergência. Para informar os serviços de emergência sobre um acidente, qual número de telefone deve ser chamado? Resposta: 112. Ao pedir ajuda em um telefone de emergência na rodovia, para quem a chamada é direcionada? Resposta: aguarda aí. Quando uma pessoa ferida é encontrada caída na rua, quando ela deve ser removida? Resposta: se a pessoa precisar de RCP. Ao lidar com vítimas de acidentes, lembre-se de ABC. O que significa A? Resposta: vias aéreas. O que são bons primeiros socorros básicos para uma pessoa que sofreu queimaduras? Resposta: aplique água fria na queimadura. Porque é importante garantir que os faróis do veículo estejam alinhados corretamente. Resposta: para permitir que o motorista enxergue corretamente. Qual o efeito que faróis alinhados incorretamente podem ter? Resposta: eles podem ofuscar motoristas que se aproximam. Em geral, com que frequência as luzes de um veículo devem ser verificadas? Resposta: diariamente, antes de dirigir. Qual o efeito de uma lente quebrada nos faróis? Resposta: pode reduzir e distorcer o facho. É permitido dirigir um veículo em via pública quando as luzes de freio não estão funcionando? Resposta:
Não, nunca é permitido dirigir. O que esta luz significa? Resposta: a bateria não está carregando. O que esta luz significa? Resposta: os faróis altos estão acesos. O que esta luz significa? Resposta: nível baixo de óleo do motor. O que esta luz significa? Resposta: indicador de direção ligado. Como o motorista sabe a capacidade total de carga do veículo? Resposta: consultando as especificações do fabricante do veículo. Qual o efeito que a sobrecarga de um veículo pode ter em sua aderência à estrada? Resposta: a carga pode tornar o veículo mais difícil de controlar. Qual seria o efeito de sobrecarregar um veículo com passageiros ou mercadorias? Resposta: isso reduziria a capacidade do motorista de controlar o veículo. Qual o efeito que uma carga distribuída de forma desigual pode ter em um veículo? Resposta: pode tornar o veículo instável ao fazer curvas. O que tornaria um pedestre mais visível para o motorista à noite? Resposta: usar uma jaqueta de alta visibilidade. Qual é a finalidade das luzes de circulação diurna em um veículo? Resposta: para aumentar a visibilidade do veículo durante o dia. Qual das seguintes afirmações é verdadeira em relação à pressão dos pneus e à direção em uma rodovia? Resposta: o motorista deve garantir que a pressão dos pneus esteja correta, de acordo com as recomendações do fabricante. Como o motorista saberia que a lâmpada da luz de freio não está funcionando? Resposta: ficando na traseira do veículo e verificando enquanto outra pessoa pressiona o pedal do freio. O que o motorista deve fazer se uma luz de advertência do sistema acender no painel do veículo enquanto dirige? Resposta: pare e verifique o problema. O que o motorista deve fazer se uma luz vermelha de advertência do sistema acender no painel do veículo? Resposta: pare e investigue a causa. Qual é a finalidade dos refletores vermelhos na traseira de um veículo? Resposta: eles refletem a luz à noite para alertar outros usuários da via sobre a presença do veículo. Se ao dirigir, o motorista perceber que a potência do motor está abaixo do normal, o que deve fazer? Resposta: leve o veículo para ser verificado por uma pessoa competente. Enquanto dirige, o motorista percebe um forte cheiro de combustível. O que ele deve fazer? Resposta: pare em um local seguro e investigue. Enquanto dirige, o motorista percebe que o medidor de temperatura do veículo está vermelho. O que ele deve fazer? Resposta: pare em um local seguro e solicite que o problema seja investigado. O que o motorista deve fazer se notar vapor saindo do compartimento do motor? Resposta: pare em um local seguro e investigue a causa. Se o motorista notar que partes estruturais da carroceria de seu veículo foram afetadas pela ferrugem, o que ele deve fazer? Resposta: leve-o para reparo em uma oficina competente. Após trocar uma roda em um veículo, qual dos seguintes itens deve ser verificado logo em seguida? Resposta: as porcas da roda. Em geral, com que frequência o motorista deve verificar a pressão dos pneus de um veículo? Resposta: regularmente. Qual é o principal motivo para manter a pressão correta dos pneus? Resposta: para ajudar a proporcionar uma ótima aderência à estrada. Uma falha em qual componente pode levar ao desgaste irregular ou excessivo dos pneus? Resposta: suspensão. O que pode ser afetado ao dirigir com pneus murchos? Resposta:
Consumo de combustível. Quando a pressão dos pneus deve ser verificada? Resposta: quando os pneus estão frios. Durante uma verificação semanal, um motorista percebe um pneu muito gasto. O que o motorista deve fazer? Resposta: troque o pneu gasto. Qual o efeito que bater ou subir na guia pode ter nos pneus de um veículo? Resposta: pode danificar as paredes laterais. O que a banda de rodagem desgastada ao longo da borda interna de um pneu sugere? Resposta: o alinhamento da direção pode estar com defeito. Em relação aos pneus, o que o motorista deve fazer antes de iniciar uma longa viagem? Resposta: verifique se os pneus estão calibrados com a pressão de ar normal. Em que circunstâncias um motorista aumentaria a pressão dos pneus? Resposta: ao viajar com passageiros adicionais. Qual é a causa mais comum de direção pesada? Resposta: é os murchos. Um motorista parou no meio de uma passagem de nível desprotegida e não consegue ligar o motor. O sinal de alerta está tocando. O que o motorista deve fazer? Resposta: afaste-se da passagem de nível e ligue para o operador do semáforo para que os trens possam ser parados. O que o motorista deve fazer se seu veículo quebrar em uma passagem de nível automática? Resposta: afaste os passageiros da passagem e ligue para o operador do semáforo para que os trens possam ser parados. Qual é o efeito imediato de uma colisão frontal entre dois carros em alta velocidade? Resposta: todas as pessoas em cada veículo são lançadas violentamente para a frente. Quando um motorista deve usar o pisca-alerta? Resposta: quando o veículo estiver quebrado. Quando um motorista deve usar o pisca-alerta do seu veículo? Resposta: ao causar uma obstrução inevitável. Quando um motorista deve usar o pisca-alerta do seu veículo? Resposta: quando o carro estiver quebrado e causando uma obstrução. Quando uma palheta do limpador não limpa o para-brisa. O que um motorista deve fazer? Resposta: troque as palhetas do limpador o mais rápido possível. Se um veículo quebrar em uma rodovia, o que uma pessoa deve fazer? Resposta: use um telefone de beira de estrada para entrar em contato com a guarda e nunca tente fazer reparo sozinho. Em uma rodovia, quando o motorista deve usar o pisca-alerta? Resposta: quando o veículo estiver quebrado. Se um veículo quebrar em uma rodovia, o que uma pessoa deve fazer? Resposta: mova o veículo para o acostamento. Se um veículo quebrar em uma rodovia, o que uma pessoa deve fazer? Resposta: use um colete de alta visibilidade. Um motorista deseja dirigir à noite, mas a lâmpada do farol do lado esquerdo está queimada. O que o motorista deve fazer? Resposta: não dirige até que a lâmpada seja trocada. O que o motorista deve fazer se a lâmpada do farol direito queimar ao dirigir à noite? Resposta: troque a lâmpada imediatamente. Geralmente, qual iluminação um carro, trator ou veículo de trabalho deve ter ao dirigir? Resposta: faróis, luzes de presença dianteiras e traseiras, luz da placa traseira, refletores traseiros vermelhos, luzes de freio e indicadores. Qual o efeito das luzes de emergência nas luzes de freio? Resposta: elas não têm efeito. Qual iluminação deve haver em um trailer de dois eixos? Resposta: indicadores, luzes de freio, luz da placa traseira, refletores vermelhos e lanternas traseiras. Qual iluminação deve haver em um reboque de trator durante o horário de iluminação? Resposta:
Indicadores, luzes de freio, luz da placa traseira, refletores vermelhos e lanternas traseiras. Qual perigo pode estar associado a dirigir um trator e um trailer sobre uma ponte corcunda? Resposta: o trailer pode se soltar. O que o motorista deve fazer quando solicitado a dirigir um veículo que ele considera sobrecarregado? Resposta: recuse-se a dirigir o veículo. Como rebocar um trailer sobrecarregado pode afetar um veículo? Resposta: pode prejudicar a direção e a frenagem do veículo. O que o índice de carga de um pneu indica? Resposta: a carga máxima que um pneu pode suportar. O que o motorista deve fazer antes de rebocar uma caravana? Resposta: instale espelhos retrovisores estendidos no veículo de reboque. O que o motorista deve fazer se a condensação estiver afetando os vidros do veículo? Resposta: seque os vidros com um pano E. Em seguida, use o sistema desembaçador. Como a luz solar pode afetar a visibilidade em um carro com vidros sujos? Resposta: pode reduzir seriamente a visibilidade. Ao trocar um pneu em uma via pública, o que uma pessoa deve fazer para garantir sua própria segurança? Resposta: use roupas refletivas e ligue o pisca-alerta do veículo. O que o motorista deve fazer para reduzir o risco de lesão no pescoço em caso de colisão traseira? Resposta: use um apoio de cabeça devidamente ajustado. Quando os cintos de segurança são instalados em um carro e os ocupantes adultos devem usá-los? Resposta: sempre. Quem é responsável por garantir que um passageiro com mais de 17 anos esteja usando o cinto de segurança ao viajar de carro? Resposta: somente o passageiro. Quem é responsável por garantir que um passageiro menor de 17 anos esteja usando o cinto de segurança ao viajar de carro? Resposta: somente o motorista. Quem é responsável por garantir que uma criança use um sistema de retenção infantil em um veículo? Resposta: somente o motorista. Em geral, como crianças menores de 3 anos devem ser protegidas em um veículo? Resposta: elas devem sempre ser protegidas no assento infantil correto. Uma criança menor de 3 anos pode ser transportada sem restrição no banco do passageiro dianteiro do veículo. Resposta: não, um bebê deve sempre ser transportado na cadeirinha correta. Porque o motorista deve ajustar o apoio de cabeça antes de iniciar uma viagem? Resposta: para fornecer suporte ao pescoço em caso de colisão. O que o motorista deve fazer para proteger o veículo ao trocar uma roda dianteira do lado esquerdo? Resposta: certifique-se de que o veículo não possa rolar quando levantado com um macaco. Qual dos seguintes itens um motorista deve manter em boas condições? Resposta: cintos de segurança. Qual perigo pode surgir do eixo de tomada de força de um trator? Resposta: se não estiver coberto, roupas podem ficar presas nele. Ao engatar um reboque ao seu veículo, o que o motorista deve verificar? Resposta: se a carga está distribuída uniformemente. Ao engatar um reboque ao seu veículo, o que o motorista deve verificar? Resposta: se o engate do reboque está firmemente preso. O que o motorista deve fazer para prender o veículo de reboque antes de desengatar um trailer? Resposta: acione o freio de mão, desligue a ignição e engate uma marcha baixa. Qual é a profundidade mínima legal da banda de rodagem para pneus de carros? Resposta: 1,6 milímetros.
Um motorista percebe que as palhetas do limpador de para-brisa estão gastas. O que ele deve fazer? Resposta: troque as palhetas o mais rápido possível. Como um sistema de retenção para crianças deve ser instalado em um veículo? Resposta: deve ser instalado de acordo com as instruções do fabricante.